Meus amados irmãos, nós vamos agora passar o microfone para nosso irmão Valderi fazer a apresentação do livro A Saga de uma Abelha Rainha. Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. É uma noite de muita alegria na alma, motivo de regozijo, alegria e, de certa forma, nervosismo. A emoção, às vezes, aflora em momentos como este. Mas antes da apresentação do nosso livro, gostaria de ler com a igreja Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Provérbios 31, 10. Diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Amém. Apenas esse versículo para encaixar um pouco, para basear a nossa palavra de gratidão e de apresentação deste livro, A Saga de uma Abelha Rainha. Saga é uma busca, trajetória, é uma aventura entre altos e baixos. E, olhando o texto sagrado, mulher virtuosa, quem a achará? Nós estamos observando a vida de minha sogra, a irmã Domingas, já há muito tempo. A conhecemos desde quando ela chegou aqui, finalzinho de 69, aliás, de 79, e Deus a trouxe a este lugar, a esta cidade. Saiu do Piauí ainda muito cedo, do norte do estado, ainda aos 10 anos, para o Maranhão, em uma época de muita seca, estiagem mesmo, muita pobreza, sofrimento no Nordeste brasileiro. E o estado do Maranhão, Vale do Mearim, aquela baixada ali principalmente, sempre foi desejada pelos retirantes, pelos refugiados da seca. É só ler Rachel de Queiroz, o livro O 15, de 1930. Um livro antigo, porém muito forte, muito claro, muito real, que mostra o sofrimento dos nordestinos da seca de 1915. Por isso o título do livro, O 15. E nessa trajetória de sofrimento, milhares de nordestinos de alguns estados como Piauí, Ceará, Pernambuco e Paraíba vieram para essa baixada aqui, do Maranhão, principalmente ali a região Pedreiras, Poção de Pedras, Lago da Pedra, Santa Inês, essa região mais fértil. E nesse contexto foi que a família da dona Sabina e do senhor João Calixto vieram para o Maranhão. Na época, a irmã Domingas tinha 10 anos. E saíram, e durante 42 dias, a pé, chegaram à cidade de Poção de Pedras. E casou-se, aceitou o Evangelho, conheceu Jesus ali, através do trabalho de evangelização, de evangelismo, através do pastor José de Souza Dias, que liderava uma boa equipe de evangelismo naquela região. Casou-se, teve os filhos, veio para cá em 79, depois perdeu o esposo, criou os filhos, todos menores, mesmo com a grande perda. E conhecendo estes fatos, eu conheci a filha dela, casamos há 33 anos, constituímos uma família,
E sempre que eu conversava com a irmã Domingas, ela trazia ensinos, ela trazia suas experiências, e aquilo sempre me chamou a atenção, sempre, sempre, sempre. Aliás, qualquer pessoa que conversar com a irmã Domingas vai ter algo a aprender, algo a aprender. E eu fui rabiscando algumas coisas. Às vezes ela me chamava muito a atenção. Presta atenção, eu estou falando contigo, tira esse olho do celular. Era essa a repreensão que ela nos dava. Quando não, eu estava com a Bíblia, escrevia em alguma página, em branco, alguma folha, conversando com ela e escrevendo. E ela sempre dizia, eu estou falando contigo, meu filho, presta atenção. Não sabendo ela que eu estava escrevendo, codificando a nossa conversa. Quando chegava em casa, eu ia transcrever. De certa forma que ao longo destes anos, casado com a filha dela já há 33 anos, já conhecendo ela desde 1980, chegaram aqui no final de 79 para 80, e aí surgiu esse desejo de escrever um livro contando a história da irmã Domingas. E deu no que deu, como se diz, nordestino. Está aqui a obra depois de anos e anos de convivência, ouvindo suas lições de vida, suas dores, seus lamentos, toda a sua experiência de vida cristã. Viúva aos 34 anos, criou todos os filhos nos caminhos do Senhor, todos os netos, genros, nora, bisnetos, são 20 netos e outros tantos de bisnetos, todos servindo ao Senhor. Então, não há maior alegria do que isto. E nós escrevemos este livro, aqui nós contamos toda a sua trajetória. Muitas vezes eu parava de escrever, porque, como diz aqui, mulher virtuosa, quem achará? E eu, na qualidade de genro, e ela disse uma vez em um culto, o pastor Evaldo, acho que deve estar lembrado desse culto, na casa dela, ela disse assim, eu não tenho genros, eu tenho filhos. Então, na qualidade de genro-filho, eu estou aqui diante da Igreja do Senhor, apresentando este livro. E não é um livro apenas para as irmãs do círculo de oração, não. É um livro para criança, um livro para jovem, é um livro para casados, para família, para viúvos ou viúvas. Linguagem, como disse o pastor Evaldo no prefácio, regional, bem coloquial, bem simples, de simples entendimento. Então, nós queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar. Agradeço a Deus a oportunidade que Ele nos deu ao longo desses anos para escrever esta linda história. Não dá para ler sem chorar, isso aí eu garanto aos irmãos, porque é uma longa história, 77 anos de vida, quase 62 anos de vida cristã, servindo ao Senhor. Então, nós queremos primeiro agradecer aqui ao nosso bondoso Deus. Desejo também agradecer à igreja pela paciência conosco. Algumas vezes tivemos a ausência porque estávamos atarefados, como se diz, escrevendo algumas coisas. Quero agradecer ao nosso amado pastor Evaldo Sá pela confiança em nos permitir estar nesta noite no lançamento deste trabalho. Sei que é uma Assembleia Geral, tem pregadores de fora, e por isso é a razão maior da minha gratidão. Quero agradecer àqueles irmãos que nos ajudaram, nos apoiaram nesta obra. Irmão William, da farmácia, como é conhecido, o William da farmácia, professora Hortência, do Colégio Rita Miranda, pelo apoio, ao diácono Clemilton Queiroz, da sua agência, Aliança, Agência de Viagens e Turismo, e também ao nosso amigo e irmão em Cristo, Djavan, que está ali com a sua digna esposa. Então, a todos, ao irmão Laelton, que teve paciência comigo, a gente quase discutia, Senhor, cadê você naquela correria? Agradeço muito a esse jovem, um jovem promissor, que Deus o abençoe. A professora Lidinalva Luiz, mais uma vez, pela paciência na revisão textual.
e especialmente às irmãs Domingas de Jesus, irmã Consuelo, é a mãe do nosso irmão Valdeci, da irmã Nainha, e a irmã Zuíla, que não pôde ou não está presente, e também a irmã Valéria, não poderia deixar de citá-las, né, neste agradecimento. Então, nós tivemos muitos momentos de dificuldades nessa trajetória deste livro, alguns apagões no meu notebook, que já tem mais de 10 anos, e uma vez, pastores, eu estava escrevendo e apagou tudo. Eu entrei em parafuso, entrei em desespero. A minha assessora era a minha filha, a Mayra, com o seu noivo, o Júnior. O que eu faço? Mas deu tudo certo. De certa forma que aqui estamos agradecidos à bondade de Deus. Tudo isso, irmãos, não é privilégio, é uma honra em escrever a história, a trajetória da irmã Domingas, a nossa abelha rainha. Talvez alguém pergunte por que este título. Vou estar explicando no último capítulo. Foi dado aqui em um trabalho por uma irmã, então os irmãos vão ler no último capítulo por que este título. E nesse livro, para encerrar, além das experiências das 3 principais personagens, as 3 irmãs, irmã Domingas, irmã Consuelo e irmã Zuíla, aqui também nós contamos as histórias dos pastores, José de Souza Dias, seu pai na fé. Temos aqui pastor Francisco de Melo, Francisco Ferreira, pastor Luiz Negreiros, irmãos conhecem, Raimundo de Oliveira, o Dico, um grande escritor da CPAD, né? Os irmãos, quem já é de maior, pelo menos de uns 30, 40 anos para frente, conheceram, pastor Raimundo de Oliveira. Falamos aqui um pouco, pastor Raimundo Francisco, de Lago da Pedra, pastor Pedro Lima, presidente do SETA, tudo filhos, lá daquela pequena igreja, pastor. Não sei se o senhor sabia. Pastor presidente da Assembleia de Deus, Lago da Pedra, pastor Pedro, presidente da igreja do SETA, Assembleia de Deus, ou da Convenção do SETA, todos filhos daquela pequena igreja, ali na região, município, zona rural de Poção de Pedras. Falamos também um pouco sobre experiências com o irmão Isaías Lagoa, sua esposa, irmã Hilda, saudosos, né? Saudosa memória. Irmão Walter, sua esposa, irmã Maria Augusta, irmão Ivaldo Oliveira, irmã Nati, de saudosa memória, irmão Genival, e dezenas de fatos e fotos da nossa juventude, daqueles que nos acompanham ao longo desse tempo. Então, nós queremos agradecer a Deus, pedir ao pastor permissão para 5 minutos, a irmã Domingas também fazer a sua palavra de gratidão, tá? Nós estamos aqui com um espaço na área, um espaço para fotos com ela. A noite hoje é dela, ela é a abelha rainha, né? Eu sou apenas um maribondo, então a noite é dela. Então, a noite de autógrafos após o culto. Irmão, como eu adquiro este livro, valor muito simbólico, 170 páginas, R$30, tá? Nas modalidades convencionais de pagamento, cartão, Pix. E se o irmão é crente, nós temos aquele livro da confiança do crente, né? Sei que se o irmão não pôde ou não tem essa modalidade, cartão, Pix, mas temos a confiança cristã ainda. No primeiro livro, só um irmão, até hoje, pastor, só um não efetuou o pagamento do primeiro livro. Então, houve a confiança recíproca, né? Quero passar a palavra à nossa abelha rainha, em 5 minutos, fazer a sua gratidão. Pastor Ivaldo, nosso agradecimento. E eu quero, neste lançamento, oferecer ao Senhor também este exemplar. Senhor, querido, tenha vontade para falar aí. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Aleluia.
Graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui, pela misericórdia de Deus, alegres, ainda servindo ao Senhor dos Exércitos. Nós estamos aqui hoje, o propósito é de adorar a Deus, ouvir a palavra, aprender mais do Senhor. Mas, como Valderi planejou esse livro, convidou os irmãos para estarem aqui, me dá essa palavra. Eu quero ser breve, porque eu quero mesmo é ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pois é, meus irmãos, esse título de Abelha Rainha, a irmã Aldene, faz anos que nós estávamos aqui, bem uns 3 anos, um trabalho, e ela me colocou esse apelido, né, de Abelha Rainha, e pegou, e agora o Valderi faz esse livro com esse título, né? E eu não sei nem o que é. Eu não sei nem interpretar o que é Abelha Rainha. Mas, como ele pesquisou e colocou esse título, então eu me calei, né? Então, não é uma coisa ruim, não, porque se fosse ele não ia me dar. Então, irmãs, é isso aí. É agradecimento por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Jesus me escolheu muito nova, com 15 anos de idade, o Senhor me escolheu do mundo e me colocou no caminho. Aleluia! Em 61, eu me decidi por Cristo. Tinha meus 15 anos e agora, hoje, nesse mês, eu completei 77 anos de idade e vida, 62 de crente. Aproveitei mais da metade, graças a Deus. E por isso, toda honra, toda glória seja dado ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque não foi fácil, irmãs, chegar aqui. Não foi fácil chegar até aqui. Mas o nosso Deus é justo e é poderoso. Eu estou aqui não para apresentar as minhas obras, porque eu não tenho. É para apresentar o poder que Deus tem. Aleluia. Para conduzir uma vida nos caminhos do Senhor, atravessando muitas lutas, dificuldades, como já foi falado aqui, mas o Senhor foi comigo. O Senhor foi comigo. E até aqui Ele tem me guiado. Com 1 ano de idade, aliás, antes de 1 ano que eu tinha aceitado Jesus, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. E Ele é o meu amigo íntimo. Ele não tem me deixado só. Na hora que eu quero vacilar, Ele está ao meu lado. Não é por aí. E eu logo obedeço. Porque é muito bom obedecer, irmãs. Irmãos, não tem uma coisa melhor na vida do crente senão a obediência. A obediência, eu sempre digo que é o primeiro passo da felicidade. É a obediência à palavra, às autoridades da igreja. E isso o Senhor tem me feito entender qual o caminho melhor para eu andar. E até aqui o Senhor tem me conduzido.
como o Valderi já falou, ele me pediu a permissão para fazer esse livro, para relembrar parte da minha vida, que é uma história muito grande, muito longa. Eu disse para ele: meu filho, não adianta você fazer um livro para comentar a minha história, porque o povo disse que relembrar o passado é sofrer 2 vezes. Mas, como você quer fazer, faça. E ele fez, né, este livro. E hoje nós estamos aqui. Os irmãos que comprarem o livro não vão achar as obras da irmã Domingues. Os irmãos vão encontrar as obras que Deus fez na vida da irmã Domingues. Porque foi Ele que me conduziu até aqui. Não foi por mérito, não foi pela minha força, não. Foi o poder de Jesus Cristo na minha vida. Passei por muitos vales de lágrimas, mas até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Como Ele já falou, minhas experiências que eu passei são muitas. Mas tenho uma experiência, uma das mais fortes, mais pesadas, que eu encontrei nessa jornada, nessa caminhada, foi no dia que eu perdi o meu marido. Meu marido passou para a eternidade. Fiquei com 34 anos e com 6 filhos. Posso dizer que eu não tinha nenhuma experiência para tanger uma família do tamanho que eu tinha. Casa de aluguel, sem condições para pagar, mas o meu Senhor fez tudo para comigo. Quando eu quis desistir da vida, Ele chegou para mim e falou: eu tirei o teu esposo. Aleluia. O Senhor ainda fala, irmãos. O Senhor ainda fala conosco. E o Senhor me disse assim: olha, porque tu pedes, tu quer desistir da tua vida? Eu tirei o teu esposo e te escolhi para colocar na liderança dessa família. Aleluia. E foi muito forte para mim aquilo. Foi muito forte. A responsabilidade, irmãos, é muito pesada. A responsabilidade que o Senhor me deu é muito pesada. Eu disse: Senhor, mas eu não tenho força. Eu não tenho sabedoria para tanger essa tamanha responsabilidade. Ele disse: eu levei o teu esposo, te coloquei na liderança da família, mas vou estar contigo. Aleluia. Eu vou estar contigo. E assim Ele fez. Assim Ele fez. Me conduziu por lugares tenebrosos, mas aonde eu passava, o Senhor passava comigo. Aleluia. Ele não me deixou só, nem um segundo. Ele cumpriu, Ele vela pela sua palavra para cumprir em nossa vida. E hoje, meus filhos estão aí, servindo ao Senhor. Como o Valderi já frisou, que eu disse que não tenho genros. Deus me deu 5 filhos varão, 5 filhos que estão cuidando das minhas filhas. Isso para mim, irmã, é a maior glória.
que eu posso agradecer a Deus, porque o Senhor tem sustentado os meus filhos. Um já partiu. O filho varão que eu tinha, Deus levou, mas em lugar dele, ficou estes 5 genros, que têm cuidado de mim, como se fossem 5 filhos, como já falei. Então, irmãs, eu sou feliz, mas hoje, atravessando muito tempo, eu já vou entregar o microfone, atravessando lutas e dificuldades, como já disse para os irmãos, não foi fácil, mas o Senhor passou comigo, e hoje eu estou aqui, servindo ao Senhor, juntamente com a minha família, porque, irmãos, o bem mais precioso que eu tenho na terra é a minha família. Aleluia. Não só a minha família que gerei, mas a igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. A igreja do Senhor, os pastores que Deus tem colocado na liderança desta igreja, eu agradeço a cada um. Uns já passaram para Jesus, se eles estivessem aqui. Aleluia. Seria para nós uma grande alegria, mas o Senhor aprove levar. E o nosso amado pastor Evaldo, que ficou aqui, na liderança desse trabalho. Houve uma profecia no dia que o pastor Arthur chegou aqui. No dia da convenção, ele disse, o pastor disse, olha, pastor Arthur veio para ficar. Veio para ficar, porque vinha um pastor, passar 2 anos, pastor Francisco Alves de Melo passou só 8 meses, pastor Arthur chegou, e aí foi dito para ele, você veio para ficar. E ele ficou mesmo, até enquanto Jesus deu a vida, ele ficou. Passou para as mãos do pastor Evaldo Pereira de Sá, esse é o nosso pastor, graças a Deus por ele, porque tem tido paciência conosco, tem nos ensinado, tem cuidado dos meus filhos, de mim. Na hora necessária ele corrige, na hora necessária ele ajuda. Então, irmãos, só tenho que agradecer pelos demais pastores que aqui estão na nossa retaguarda. A todos eu agradeço, porque o Senhor tem nos ajudado e nos suprido de pastores temente ao Senhor, que trabalham para a honra e a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, irmãos, por essa oportunidade. Meus irmãos, pela bondade de Deus, também do irmão Valderi, ele me pediu para que eu prefaciasse o livro. E não vou dar uma palavra, só vou ler o prefácio, que creio que supre a necessidade de, como pastor da igreja, dar uma palavra. Tentei, dentro da maior verdade, falar um pouco sobre a irmã Dominga, apesar que não sou escritor, que se trata somente de um prefácio. Há 30 anos, por graça e misericórdia de Deus, venho exercendo o ministério pastoral. Em todo esse tempo, tenho visto e ouvido
bons testemunhos que sempre falam das maravilhas do Senhor na vida de seus servos. Confesso que em toda essa trajetória ministerial, pouquíssimas vezes me deparei com um testemunho com tanta firmeza de fé como o que está registrado na bela história de nossa irmã Dominga de Jesus Santos. Este livro chega para fortalecimento espiritual, de forma prática, usando linguagem regional, como linguagem de fácil entendimento. O autor fez uma minuciosa pesquisa sobre a vida de uma peregrina família que chegou no estado do Maranhão à procura de suprimentos para as muitas necessidades econômicas, sociais e espirituais. Conheci o irmão Valderi Cruz. Ainda solteiro, em uma reunião de jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Timon, Maranhão, Templo Central, no ano de 1990. Naquele trabalho, liderado pelo saudoso pastor Arthur Januário de Nascimento, irmão Valderi Cruz, no uso de uma palavra, demonstrou inteligência e capacidade. Tenho acompanhado a dedicação de irmã Domingas de Jesus Santos ao Evangelho, de tal maneira que seu testemunho é um verdadeiro molde de fé e exemplo para a Igreja do presente século. As páginas deste livro, A Saga de uma Abelha Rainha, é fruto de experiências, práticas e exemplos de uma trajetória de fé, perseverança e amor. Lendo este manuscrito, tive a inspiração para recomendá-lo, não só para a leitura, mas como desafio de colocá-lo em prática em sua vida. Pastor Evaldo Pereira de Sá, essa é a nossa palavra. Então, eu falei um pouco da irmã Dominga, que nós temos acompanhado. Que Deus possa continuar abençoando a sua serva. Às vezes eu brinco com ela teve doente, de repente chegou com essa bengala aqui. Aí eu disse, eu estava ali devendo uma visita, mas eu pensei que a senhora não viesse com esse cacete na mão para me pegar, irmã Dominga. Mas não, esse aqui não é para o senhor, não.